Olá e bem-vindos ao curso de Redes de Computadores 1. Meu nome é Célio e este é o capítulo 4, seção 4.5, onde vamos falar sobre os algoritmos de roteamento. E nessa parte 1, vamos falar especificamente do estado dos algoritmos baseados em estado de enlace. Então, a gente já viu que a interação entre o roteamento e o encaminhamento é através da tabela de encaminhamento local. É o algoritmo de roteamento que calcula, com base nas informações da topologia da rede, a tabela de encaminhamento local. E durante o encaminhamento, quando um pacote de dados chega, o encaminhamento, o roteador, simplesmente consulta a tabela de encaminhamento local e encaminha o pacote para a interface de saída adequada. No caso aqui, para o destino 0111, a interface de saída é a 2, e o encaminhamento então vai encaminhar o pacote para a interface 2. Mas quem calculou essa tabela foi o algoritmo de roteamento. Para fazer esse cálculo, é muito comum modelar a rede como um grafo de N vértices e E arestas, onde os roteadores, ou nós da rede, ou subredes, são modelados como nós desse grafo, e os enlaces da rede são modelados como arestas desse grafo. É muito comum a gente, na área de redes, em vários contextos, por exemplo, em redes peer-to-peer, modelar a rede como um grafo para escolher, por exemplo, no caso aqui de roteamento, o melhor caminho. É muito comum também que esse grafo ele tenha, além dos nós e das arestas, pesos nas arestas, né? Esse peso nas arestas ele indica algum custo daquele enlace. Pode ser o atraso, pode ser um custo associado ao inverso da banda. Então, a gente vai ver que em algumas recomendações da Cisco, eles recomendam que o custo do enlace seja inversamente proporcional ou relacionado à largura da banda, ou inversamente relacionado ao congestionamento, né? Ou, em alguns protocolos, o custo é sempre 1, porque aí o algoritmo calcula apenas qual é o caminho com o menor número de saltos até o destino. Observa que se fosse o menor número de saltos, de U para Z, eu teria aqui um salto, 2 saltos. Chegaria em Z com 2 saltos, mas com custo 10. O que é esse 10? Pode ser, por exemplo, 10 segundos, 10 milissegundos. Enquanto que por aqui, pelo caminho de baixo, eu passaria por 3 saltos mais 4 milissegundos, né? Assumindo que esse custo aqui é o atraso em milissegundos. O atraso de propagação é proporcional ao comprimento do enlace, por exemplo. Bom, na prática, o custo do caminho, então, de um nó qualquer até um destino, ele é a soma dos custos dos enlaces, né? Para a maioria das métricas que a gente usa de custo do enlace. Então, a dúvida que o algoritmo de roteamento quer responder é qual é o menor caminho entre U, se for o algoritmo de roteamento que está rodando em U, entre U e qualquer outro destino da rede. Por exemplo, qual é o menor caminho entre U e Z. E é isso que o algoritmo de roteamento vai descobrir. Os menores caminhos, os caminhos com menor custo. A definição de custo é que pode variar de rede para rede, mas o caminho com menor custo vai ser então escolhido pelo algoritmo de roteamento. Existem algumas abordagens para resolver esse problema. Uma delas é usando informação global da rede, ou seja, onde todos os roteadores da rede têm uma visão completa da topologia da rede, e a informação então de custo de todos os enlaces é propagada, é disseminada pela rede, inundando a rede, né? Para todos os roteadores da rede. E então eles rodam um algoritmo de estado de enlace, chamado em inglês link state, para descobrir o caminho de menor custo daquele nó a qualquer destino. Uma outra abordagem é uma abordagem descentralizada, onde os roteadores têm apenas uma visão local da topologia da rede, eles não conhecem os custos de todos os enlaces da rede, nem conhecem a topologia completa da rede, mas eles sabem os custos para os seus vizinhos. E os vizinhos informam os custos dos vizinhos deles. E aí, conforme eles vão propagando essa informação salto a salto, de forma iterativa, eventualmente o algoritmo
converge para descobrir qual é a menor distância entre um nó e qualquer outro nó da rede. A gente vai ver esses dois tipos de abordagem. A primeira é estado de enlace e a segunda é chamada de vetor de distâncias. Os algoritmos de roteamento também podem ser estáticos, onde de forma estática você define a tabela de encaminhamento. Então você assume que as rotas mudam muito lentamente com o tempo. Ou podem ser mais dinâmicos, você pode ter uma rede móvel ou com muita instabilidade nos enlaces que são ativados e desativados frequentemente. Então, nesse caso, as rotas precisam mudar mais rapidamente e é necessária uma atualização periódica desses enlaces. Na internet, a gente usa, obviamente, essa abordagem dinâmica. Como a internet é uma rede de redes de tamanho global, você entende, então, que existe uma grande instabilidade nos enlaces da rede como um todo. E a rede tem que, então, reagir a essas instabilidades e achar novas rotas rapidamente. A primeira técnica que a gente vai, então, estudar hoje é a de estado de enlace. O algoritmo de estado de enlace ele é baseado no algoritmo de Dijkstra. Esse algoritmo de Dijkstra ele calcula o caminho mínimo num grafo e todos os nós conhecem toda a topologia da rede. Isso é feito através do envio em broadcast do que é chamado estado de enlace, ou seja, quais são os enlaces e quais são os custos desses enlaces, para todos os nós da rede. Com isso, eventualmente todos os nós vão conseguir montar a topologia da rede em sua memória e vão ter os custos de todos os enlaces em sua memória. E aí com isso eles calculam, usando o algoritmo de Dijkstra, o menor caminho daquele nó para qualquer outro nó da rede. E programam então a tabela de encaminhamento daquele nó. É um processo também com N iterações, K iterações, que a cada iteração o nó vai descobrindo o menor caminho até aquele nó de destino, ou subrede destino, ou roteador de destino. Alguma anotação aqui: CXY é o custo de x até y do enlace entre o nó x e o nó y. Se x e y não forem vizinhos, CXY é infinito. Okay? dV é a distância do nó atual até o destino V. Então, é o custo do caminho, né? Da origem até o destino V. Essa variável ela vai sendo atualizada conforme o algoritmo vai executando. A gente vai ver ele passo a passo agora. PV é o nó predecessor ao longo do caminho até chegar a V. E N' é uma variável temporária que tem o conjunto de nós cujo caminho mínimo já foi descoberto. E aí aquele então destino, aquele nó de destino vai para o conjunto N'. Vamos ver em prática. O algoritmo então funciona assim. Na inicialização, N', que é o conjunto de nós que eu já sei o caminho mínimo, é apenas o nó U. Então eu estou assumindo aqui que esse algoritmo de Dijkstra está rodando no nó U. Okay? Para todos os nós V da rede, todos eles, se V for vizinho de U, né, então se houver um enlace entre V e U, então a distância até V, do caminho até V, passa a ser o custo entre U e V. Senão a distância é infinito. Essa é a inicialização do algoritmo, bem simples, né? Depois ele entra num loop, onde na primeira passo aqui, no passo 9, ele vai pegar qual é o nó W, que não está em N', ou seja, que eu ainda não sei qual é o caminho mínimo, tal que DW, aqui da inicialização, seja mínimo. Aí ele pega, bom, se DW é mínimo e é o menor, W é o menor vizinho, né, o menor nó da rede, que tem a menor distância, então eu não consigo chegar até W através de nenhum outro nó, né, porque qualquer outro nó que eu pegue vai ter um DW maior do que vai ter uma distância maior do que o próprio DW. Então eu posso seguramente colocar W no conjunto N', né? Porque não tem como chegar em W através de nenhum outro nó, porque DW é o mínimo entre os nós que não estão em N'. Okay?
Então eu vou, depois disso, atualizar a distância do caminho até V para todos os nós V's que são adjacentes a W e que não estão em N'. Dessa forma, a distância de V vai ser o mínimo entre a distância até V atual e a distância até W mais o custo do enlace entre W e V. Se houver, né? Como existe, né? Como eu estou pegando V's que são adjacentes a W, existe um custo aqui. Então eu vou somar esse custo até a distância até W e vou ver. É mais fácil, é mais rápido. Com custo menor, eu chego em V através de W, ou eu chegava em V antes, né? Com o custo anterior. Bom, se eu chegar em V através de W, eu tenho que atualizar também o predecessor de V, passa a ser W. Tá? E a gente vai ver isso de forma iterativa já. Bom, e é só isso. Depois eu volto para o loop e vou pegar o próximo W, que não está em N', cuja distância do caminho, né, seja mínima. E continuo assim até que eu varra todos os nós da minha rede. Ok? Então aqui um exemplo. Imagina que a gente está aqui na etapa 0. Eu tenho no meu conjunto N' apenas o nó U. A topologia que eu tenho em memória no nó U é essa. Esses dados todos foram propagados pela rede em broadcast para todos os nós da rede, então todos eles montam essa topologia em memória com esses custos. Bom, no passo de inicialização, eu sei que N' é igual a U, e eu preencho só as distâncias dos nós que eu tenho diretamente conectados a mim. Então a distância para X é 1, e o predecessor sou eu mesmo, nó U. A distância para V é 2, e o predecessor é U também, e a distância para W é 5, e o predecessor é U também. A distância para Y e para Z é infinito, porque eles não têm enlace direto com U. Ok, bom, no próximo passo eu vou escolher qual desses nós aqui tem a menor distância. É o nó X, né? A distância até X é 1. Então eu vou pegar X e vou botar no conjunto N'. E eu já sei que não tem como chegar em X por nenhum outro caminho com menor custo que esse. Ok? Afinal, essa distância para X já é a mínima. Bom, beleza. Depois eu vou atualizar a distância para os outros nós. Bom, a distância, por exemplo, para Y era infinito. E aí, olhando aquela equação, né? A distância para Y era infinito. Então, eu vou pegar o mínimo entre infinito e a distância até X, né? Que é 1, mais o custo de X para Y, que na nossa figura também é 1. Então, com isso, a distância para Y passou a ser 2 e o predecessor é X. De forma análoga, a gente vai atualizar a distância para W, que antes era 5, mas agora eu tenho um custo de 1 para chegar até X e mais um custo de 3, o custo do enlace entre X e W é 3, para chegar de X até W. E aí eu atualizo, então, essa distância de U até W passa a ser 4. Ok. Aí agora eu estou nesse passo 1, terminei todos os vizinhos de X, que são W e Y, e tem também o V. Só que o V não atualiza, né? Por quê? A distância para V anterior era 2, e agora, através de X, passa a ser 3, que é a distância até chegar a X, 1, mais o custo de X até V, que é 3. Então, nesse caso, essa distância mantém, e a gente mantém a distância para V como 2, e o predecessor é 1. Ok. Agora eu estou nesse passo aqui, nessa segunda linha, e eu vou escolher qual é o mínimo. Eu podia escolher tanto o nó V quanto o nó Y, para ser o mínimo. Nesse exemplo, ele escolheu o nó Y. Ok. Então eu pego o Y e coloco no meu conjunto N'. No próximo passo ele vai escolher o nó V. Né? Bom, e aí eu atualizo. Y está ligado a W e a Z. Né? Então a distância para Z, que antes era infinito, vai passar a ser a distância até Y, que é 2, mais o custo de Y até Z, que é 4. 2 mais 2, 4. Ele atualiza para 4. Outro vizinho de Y que não está em N' é W. X mas X já está em N', então X não conta. W. Então a distância até Y é 2, mais o custo de Y para W, 1. 2 mais 1, 3. E eu atualizo então a distância para W como 3. Ok?
Bom, no próximo passo eu vou pegar aqui o mínimo, e o mínimo passou a ser agora o nó V, e coloco o V no conjunto N'. Nó V. V é vizinho de X, X já está em N'. É vizinho de W também. W não está em N'. Eu vou atualizar a distância para W, que antes era 3. E através de V, a distância é 2, que é a distância de U até V, mais o custo de V para W, que é 3. 2 mais 3 é 5. O mínimo entre 3 e 5 continua 3, e a gente mantém 3 aqui. Bom, no próximo passo, vou pegar aqui, é o mínimo agora. É W ou é a distância de Z? W ou Z? Vai ser W, que é a distância 3. Então, eu pego W e coloco no conjunto N'. W é vizinho de U já está no conjunto N'. É vizinho de X, que também está no conjunto N'. É vizinho de Y, que também está no conjunto N'. E é vizinho de Z, que não está no conjunto N'. Eu vou tentar, então, atualizar a distância para V, que antes era 4, através desse caminho aqui de baixo. E, através de W, a distância é 3, mais o custo de W para Z, que é 5. 3 mais 5 é 8, 8 é maior do que 4, então a gente mantém a distância 4. E aí, com isso a gente chega no último passo, onde todos os nós, agora a gente coloca o nó Z no conjunto N', e todos os nós já estão no conjunto N'. Então, quando termina o algoritmo, eu sei qual é a distância até cada destino. Então, a distância para chegar em V é 2 e o predecessor é U. A distância para chegar em W é 3 e o predecessor é Y. A distância para chegar em X é U, 1 e o predecessor é U. A distância para chegar em Y é 2 e o predecessor é X. E a distância para chegar em Z é 4 e o predecessor é Y. Com isso, a gente consegue montar uma árvore onde eu mostro qual é o caminho que vai ser selecionado de U até cada destino, e também consigo montar a minha tabela de encaminhamento, que diz que para chegar em V, eu vou pelo enlace UV. Para chegar em qualquer outro destino, X, Y, W ou Z, eu vou pelo caminho UX. E essa é a tabela de encaminhamento que o algoritmo de roteamento vai programar na tabela de encaminhamento local aqui do nó U. Ok? Observa que essa é a tabela resultante da execução do algoritmo de Dijkstra no nó U. Se a gente executar nos outros algoritmos, eu vou ter uma outra árvore e vou ter também uma outra tabela de encaminhamento. Ok? Bom, a complexidade, né? A gente viu que ele passa N vezes, né, por cada nó. Então tem uma complexidade de ordens de N ao quadrado. Em algumas implementações mais eficientes, pode-se chegar a uma complexidade de ordem de N log de N. Então, para N roteadores na rede ou N sub-redes, eu teria um conjunto de N ao quadrado, uma complexidade de N ao quadrado para executar o algoritmo de Dijkstra. Então, ele é um algoritmo lento, que ele roda de tempos em tempos, conforme os roteadores vão recebendo novas informações da topologia, ele pede para executar o algoritmo de Dijkstra. Ele leva um tempo executando, programa uma nova tabela de encaminhamento e recebe novas informações de topologia, executa de novo. Né? Enquanto ele está executando, pacotes de dados podem chegar e vão usando a tabela de encaminhamento local que estava lá previamente calculada. Quando ele termina de executar, uma nova tabela de encaminhamento pode ser gerada e os pacotes de dados vão seguir então uma nova rota. E aí o algoritmo de roteamento pode ser iniciado novamente. Leva um tempo executando. Enquanto ele está executando, os pacotes de dados estão seguindo pela rota que está lá, pelo enlace de saída, né, que está lá programado na tabela de encaminhamento local. Ok? Só para vocês entenderem que o algoritmo de roteamento não é executado quando chega um pacote de dados. Ele é executado de tempos em tempos quando chegam pacotes de informação da topologia da rede. Okay? Bom, com isso dá para vocês imaginarem que pode ter algumas oscilações, não apenas devido a esse tempo que demora para rodar o algoritmo de Dijkstra, mas também devido ao tempo que demora para propagar as informações de topologia pela rede. Mas existe uma situação bem interessante quando a gente associa o custo do enlace à quantidade de tráfego que ele está transportando. Então, se o enlace está mais sobrecarregado, ele vai ter um custo maior. Se ele está menos sobrecarregado, ele tem um custo menor. Ok? Então, vamos imaginar esse caso em que a gente tenha 3 fluxos.
um fluxo de 1 megabit por segundo de D para A, um fluxo de E megabits por segundo de C para A, e um fluxo de 1 megabit por segundo de B para A. E vamos assumir que nesse estado aqui, que a gente vai começar a analisar, o fluxo de C para A escolheu esse caminho aqui, CBA. Ok? Bom, com isso, o custo do enlace de C para B ficou E, de B para C é 0. De B para A é 1 mais E, e de D para A é 1 megabit por segundo. Ok? Bom, essas informações de estado de enlace são propagadas pela rede e vão chegar nos demais nós da rede. E aí cada nó vai recalcular o melhor custo. Ele vai ver, poxa, eu tenho um caminho aqui que tem custo 1 para ir de D para A, mas se for por esse caminho aqui de baixo, tem custo 0 mais E mais 1 mais E, 2 mais E, é um custo maior do que 1. Então eu vou continuar por aqui. Então o roteador D decide manter essa programação aqui e manter, então, encaminhando esse fluxo de 1 megabit por esse caminho. Mas o roteador B, por exemplo, ele vai ver, a rede vai ver, tem um caminho aqui, de B para A direto, que tem custo 1 mais E. E tem um outro caminho, que é através de B, C, D, A, que é esse caminho aqui de baixo, que tem custo 1 apenas, que eu tenho 0 mais 1. E aí ele vê A1, esse custo desse caminho aqui de baixo, 1 é menor do que o custo direto, 1 mais E. Então eu vou passar a transmitir esse fluxo daqui por esse caminho de baixo. E é o que ele faz aqui nesse próximo passo. Né? O fluxo 1 vem para cá e deixa de ir para cima. E o fluxo E, que antes ia por esse caminho que tem custo 1 mais 2E, ele passa a escolher esse outro caminho que tem custo 1. E aí observa agora, nessa situação, depois desse cálculo, todos os roteadores estão encaminhando todos os fluxos por esse caminho aqui de baixo, e esse enlace DA tem todo o tráfego agregado da rede. Todo o fluxo foi movido, né, recalculado e está sendo transmitido por esse enlace aqui de baixo, por esse caminho aqui de baixo, e sobrecarregando esse enlace DA. Bom, aí essa informação é divulgada para a rede toda novamente. Periodicamente os roteadores anunciam os custos dos seus enlaces. Aí agora o roteador D vai calcular, poxa, eu tenho um fluxo de 1 megabit por segundo aqui, mas esse caminho aqui ele tem custo 2 mais E, e esse caminho aqui de baixo tem custo 0. Aí ele, é melhor mandar por esse caminho de baixo. Então ele vai, o roteador D decide mandar para o caminho de baixo. O roteador C também decide mandar para o caminho de baixo, porque de C para A o custo é 0, enquanto que pelo caminho anterior, de C para CDA, o custo era 1 mais E mais 2 mais E, então era 3 mais 2E. E ele prefere, então vou mandar pelo caminho de baixo, e manda então todo o fluxo pelo caminho CBA. E B faz a mesma coisa, ele olha, de B para A, pelo caminho direto, tem custo 0, e aqui por baixo eu tenho custo 1 mais 2, 4 mais 2E. Custo enorme, né? Então eu vou mandar por aqui, por esse caminho de cima também, direto B para A. E aí agora, no final desse cálculo, todos os roteadores decidem encaminhar todos os 3 fluxos pelo caminho de baixo, seguindo DCBA, e sobrecarregam o enlace BA. E aí essa informação de topologia é novamente divulgada pela rede, né, transmitida para a rede com esses custos dos enlaces, e eles recalculam novamente e movem todo o tráfego para o caminho de baixo, agora mais no sentido inverso, BCDA. E essa oscilação fica ocorrendo eternamente na rede. Né? Então isso é uma característica indesejável e, portanto, mostra que talvez associar o custo de enlace à quantidade de tráfego que ele está transportando gere instabilidades na rede nesse caso. Ok? Na próxima parte a gente vai falar do algoritmo de vetor de distâncias.